nós estamos trazendo um assunto muito bacana, é um assunto polêmico, que vai ajudar você também a pensar sobre como que você está protegendo a comunicação das suas aplicações através do JSON Web Token. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Eduardo Pires e hoje eu estou aqui com um convidado. Se apresenta aí, Bruno. Eu sou o Bruno Brito, atualmente eu estou trabalhando com o Eduardo na Desenvolvedor.io, sou Microsoft MVP e para quem não me conhece, muito prazer. Legal. Bom, e hoje, inclusive fazendo o vídeo de estreia do Bruno aqui no canal, eu vou começar só falando de um cenário bem comum na utilização de JSON Web Token, que é quando você tem APIs distribuídas, certo? Então olhando aqui para minha tela, nós temos aqui um cenário de sistemas distribuídos, onde você pode ter uma, duas, N APIs e uma aplicação, no caso, pode ser uma aplicação SPA no front-end, pode ser no caso um MVC, que nós estamos colocando aqui como exemplo, até pode ser mesmo uma API Gateway, tá? Que também está coordenando as chamadas aí nas suas APIs. E quando você tem um monte de API, você quer representar um usuário nessa sua API, você vai emitir um JSON Web Token, né, que vai ser apresentado para cada uma das APIs. Legal. Falando então de microserviços ou mesmo apenas aplicações distribuídas em APIs, onde você vai ter, né, esse cenário aí de complexidade, o JSON Web Token realmente é a forma de resolver esse problema, né, a forma de você continuar representando esse usuário independente de qual API você estiver batendo. O serviço de identidade seria uma API específica para cuidar da identidade, ou seja, vai ser a API em que a sua aplicação vai bater, apresentar alguma credencial tipo usuário e senha, né, e essa API vai te garantir o acesso te emitindo o JSON Web Token. Inclusive a gente recomenda que, independente de ser arquitetura de microserviços ou APIs distribuídas, enfim, você sempre comece a sua primeira API, deve ser a sua API de identidade, que é já para começar a trabalhar com a questão da segurança. Aqui nós temos um exemplo bem clássico, tá? A aplicação ela está exposta, no caso é uma aplicação front-end ASP.NET MVC, onde o usuário vai vir, vai se apresentar com o usuário e senha através de um formulário. Essa aplicação ela vai consumir uma API, que é a sua API de identidade, né? Essa API ela vai bater no banco, verificar se esse usuário e senha está correto, enfim, tudo ok? Vai te emitir um JSON Web Token. No caso de um SPA, o que você vai fazer? Você vai salvar no local storage, alguma coisa assim. No MVC, como não é comum você ficar salvando no local storage, nós vamos guardar essa informação no cookie. Então, para efeitos do ASP.NET MVC, a aplicação entende que ela está logada porque o cookie está lá falando que está logada, mas o JSON Web Token está sendo guardado também dentro desse cookie. Então, toda vez que a sua aplicação precisar bater numa outra API e precisar representar o usuário, por exemplo, pegar os pedidos desse usuário, ela vai apresentar o JSON Web Token para essa API. Bom, é um cenário bem clássico. Todas as implementações de Web API que você encontra por aí, falando de JSON Web Token, segue basicamente a mesma receita, para não falar o mesmo código-fonte. Eu mesmo já fiz apresentações utilizando essa mesma receita e até aí tudo bem, tá? Não é esse o problema. O problema é quando você começa a ir além, você começa a ir para um mundo corporativo, onde você tem muita segurança, onde você precisa de um compliance, enfim. Aí você começa a precisar de mais coisas que, de repente, essa implementação não vai cobrir. Daí que a gente chega no assunto do Identity Server, né, Bruno? E aí? Exato. Nesse nosso cenário apresentado de sistemas distribuídos, um Identity Server ele é grande demais para esse cenário. E se você utilizar uma solução de cookies, ele é pequeno demais. Então, uma solução mediana é a gente estar utilizando JWT. Bom, então o que o Bruno explicou é que existem 3 tipos de escala, solução pequena, média e grande, né? E a pergunta que a gente faz aqui sobre o Identity Server, você realmente precisa dele? E aí vem uma pergunta, né, que muita gente deve fazer, enfim. Quantas APIs eu preciso ter para começar a pensar em Identity Server? Fala 300. Fala 300. Fala 300. É isso. Quando a gente está pensando em Identity Server, a gente está quase que obrigatoriamente dentro de um cenário de microserviços. Eu tenho serviços se comunicando com o serviço, eu tenho diversos front-end, vários clientes, eu tenho um front-end
Angular, eu tenho React, eu tenho várias equipes. Então a gente está falando de soluções robustas. Você está num ambiente corporativo em que você tem vários times fazendo integrações a todo momento. E aí o Identity Server entra nesse cenário e te ajuda. Quando você tem um time reduzido, uma aplicação que ainda que grande, mas em que as comunicações são simples, você tem 8, 9 APIs, ele é demais, ele vai trazer muita complexidade para o seu ambiente. E mais complexidade, você vai ter que ser mais especialista em Identity Server, você vai ter que gerenciar esse Identity Server e talvez não seja o objetivo da sua solução. Eu também penso assim, porque se você só tem APIs dentro de um mesmo ambiente, não está falando federação, não está falando com Active Directory, sei lá, alguma coisa assim, você acaba meio que não precisando de toda essa solução, né? Você acaba nem utilizando todo o poder que o Identity Server vai te dar, né? Você vai acabar usando só a parte dele de segurança de APIs, que é 20% do Identity Server. Se você pegar tudo aquilo que ele pode te oferecer de segurança, de configuração para o seu ambiente, você vai utilizar uma parte muito pequena dele. Nossa intenção aqui não é desencorajar você a usá-lo, só que lembrando, né, que não é para todo cenário. E se você quer aprender um pouco mais do Identity Server, o Bruno mesmo, ele está liberando em breve aí um curso para a plataforma. Não apenas um, na verdade esse é o primeiro, né? Daí tem mais um outro que é para você aprender a Identity Server de verdade. Um dos cursos ele é mais conceitual e o segundo a gente vai entrar nas entranhas do Identity Server, na configuração, como subir ele no ar. Então fique atento aí que em breve está no ar. A gente quer colocar um ponto aqui que é o ponto... Esse é o ponto polêmico, né? É o ponto polêmico. É o ponto que coloca uma interrogação aí no que você está fazendo, se está certo, se está errado. Porque, enfim, você não precisa da Identity Server. Você vai se resolver utilizando o ASP.NET Identity com WebAPI, emitido JSON Web Token. E aí a gente chega agora e te fala, olha, só que tem um problema aí nessa implementação padrão. Que criptografia assimétrica é realmente um problema. Tá. Qual que é o primeiro ponto que a gente pega em criptografia assimétrica? Eu vou aqui mostrar o nosso demo. Nós temos aqui 3 aplicações. Um WebMVC, uma API que faz a identidade e uma API de catálogo. O WebMVC vai autenticar o usuário na API de identidade, pegar o JWT e enviar esse JWT para as outras APIs. No nosso caso, a API de catálogo. Aonde que mora o problema aqui? Está na implementação do JWT. Se nós viermos aqui na controller, que emite o JWT, esse é um exemplo que a gente encontra muito comum na internet. Então, você tem uma senha única aqui, que gera o JWT, e essa senha vai estar replicada também nas outras APIs. Então, se eu vier aqui na configuração da API, eu percebo que essa senha também está replicada. Essa senha aqui está hard-coded. Não necessariamente a gente vai encontrar esse cenário. Geralmente as pessoas vão estar usando um app settings, vai estar utilizando um key vault do Azure, enfim. Mas o ponto é, a mesma senha está sendo compartilhada entre a API de identidade e as outras demais APIs que são de serviço. Inclusive, caso você já tenha visto, né, essa implementação de várias APIs falando através de JSON Web Token com esse padrão de implementação, você já deve ter percebido que essa chave ela está configurada em todas as APIs, quer dizer, a senha deveria ser de posse apenas da API de identidade, mas para que as outras APIs reconheçam o JSON Web Token emitido por essa, ela também precisa saber qual que foi a senha utilizada para fazer, no caso, a criptografia do JSON Web Token. Perfeito. Esse é a maior problemática quando a gente está falando de criptografia assimétrica. E tem outros problemas que a gente também pode explorar dentro desse mesmo cenário. Por exemplo, quando você está utilizando uma criptografia assimétrica, caso um usuário vá te atacar, o que ele pode fazer? Ele pode pegar a sua chave e gerar uma nova, indo lá no JWT.io, e é muito simples fazer uma alteração desse token e repassar para as outras APIs. Bom, aqui no JWT.io, eu posso colar um JWT que foi gerado com essa nossa aplicação de demo.
Então aqui a gente vê as informações que tem dentro do JWT. Como ele está utilizando uma chave simétrica, basta eu copiar a chave que está na minha aplicação, colocar aqui embaixo, e a partir desse momento eu consigo fazer alterações. Eu posso, por exemplo, alterar aqui o meu e-mail, eu posso impersonar outra pessoa, como por exemplo presidência@minhaempresa.com. Então você está impersonando alguém e com esse token gerado, você vai enviar, por exemplo, no API de financeiro, você pode fazer uma baixa de boleto, caso a sua aplicação tenha esse tipo de funcionalidade. O maior problema disso é a rastreabilidade. No JWT, quando a pessoa consegue quebrar, você perde inclusive a rastreabilidade, você não sabe quem gerou, você não confia mais nesse JWT. Ele é válido para suas APIs, mas você não tem nenhuma confiança nele. Em um cenário muito que as pessoas hoje desprezam muito é o de cookies. Quando você emite um cookie pelo ASP.NET Identity, ele pode até ser roubado através de um XSS, por exemplo, mas quando alguém está fazendo ataque com esse cookie, você não perde a rastreabilidade, porque o atacante ele rouba, mas ele não altera a informação dentro do cookie, ele não ganha acesso privilegiado, a não ser, claro, se ele roubar o cookie de uma pessoa que tem acessos privilegiados dentro do sistema. Dificilmente você consegue adulterar o conteúdo de um cookie, porque a chave que é utilizada para gerar esse cookie é uma chave da aplicação, né? Uma chave interna da aplicação, e ela não está exposta desse jeito, certo? Certo, e que geralmente quem gera essa chave é o ASP.NET Identity, então ele tem todo um controle interno que o time do ASP.NET fez e que é muito mais seguro do que uma simples chave solta aqui dentro. Existe um outro ponto. Além da questão da rastreabilidade, nós temos um outro ponto que a maioria desses posts que a gente vê pela internet, eles desconsideram. Uma chave simétrica, ela tem uma recomendação de como gerá-la. Por exemplo, ela tem que ter 64 bits. Essa é a recomendação que a própria Microsoft entrega em algum dos docs dela. O NIST também fala, quando você estiver utilizando chave simétrica, você tem que ter uma chave de 64 bits. Essa recomendação que você está dando de 64 bits é porque quanto maior o tamanho da chave, mais difícil seria fazer a quebra dela via força bruta. Exato. Quanto maior a chave, mais difícil. Mas por que eles recomendam 64 bits? Primeiro porque são especialistas ali em criptografia, e um dos motivos que eles não recomendam mais do que 64 é porque não necessariamente você está adicionando segurança. Você, por exemplo, uma chave de 128 bits, a dificuldade para um cracker tentar quebrar a de 64 bits e a de 128 é tão grande quanto. Então não tem efetividade no ataque quando você está fazendo uma força bruta. Porém, você vai ter um pênalti de performance da sua aplicação, porque para gerar com 128 você degrada a sua performance e não necessariamente ganha em segurança. Importante isso, né? Porque a maioria dos exemplos, inclusive que eu costumo utilizar, eu uso chaves, lógico, o próprio ASP.NET, no caso, ele tem uma proteção para chave muito curta, só que ele não te obriga a implementar uma chave de 64 bits. É verdade. Se de repente você quer já melhorar a sua segurança agora, sem ter que mudar a sua implementação, você já pode pelo menos pensar em trocar sua chave por uma de 64. Tem um outro ponto que eu vejo muita pessoa defendendo, que eles falam assim: ah, Bruno, mas eu utilizo o Kvolt, que está lá no Azure, está seguro. Só que assim, vamos a um outro ponto de JWT e criptografia. Existem algumas recomendações, novamente, do NIST, da Microsoft, da rotação da chave. Eles dizem que a cada 1 ano você tem que trocar a sua chave privada de criptografia. Então você tem que fazer a rotação dessa chave. Quando você está num cenário em que a sua chave está no Kvolt, a primeira coisa que vai acontecer quando você troca essa chave é que todos os tokens emitidos anteriormente, eles automaticamente passam a quebrar. Então você vai ter todas as aplicações reiniciando e tendo que refazer esse login no sistema de API. E aí vai depender da implementação que você fez, de quanto tempo você colocou para expirar o JWT, e isso pode se tornar um grande problema em alguns cenários.
Realmente, um cenário de muitas APIs para você fazer essa troca de chave, ou você botaria tudo para reiniciar, né? Reiniciaria todas as suas APIs para elas renovarem e obrigatoriamente os usuários logados iriam cair, certo? Exato. Mas pensa também num cenário que você tem um serviço background. Aí você tá aquele serviço, ele tem um token que tá emitido, que tem uma validade de 60 dias. Você vai esquecer desse cara no meio do seu ecossistema, e aí no outro dia você tem algumas aplicações não funcionando, um relatório que não foi gerado. Às vezes você vai ter que mudar código, porque depende de quem implementou. Então tem umas complexidades de fazer o key rotation. Certo. Quer dizer que todas as soluções, até num ponto, tirando o Identity Server, que não seria para esse caso, todas elas têm um ponto fraco aqui, né? Nenhuma delas está perfeitamente atendendo a um cenário corporativo sem não expor nenhuma penalidade, né? De segurança a gente trabalha com mitigação. Então, como que a gente vai fazer para mitigar esses problemas? Aí a gente vai entrar no conceito de chaves assimétricas, que é o mesmo conceito que servidores OAuth 2, inclusive o Identity Server, utilizam. Legal. Bom, para ilustrar o que o Bruno falou, voltando aqui para a apresentação, nós temos aquele servidor de identidade, né, conforme eu mostrei, só que agora nós vamos fazer diferente, né? Vamos implementar o conceito de chave assimétrica. E para isso, a nossa API de autenticação vai ter uma chave privada e uma chave pública. Legal? A chave privada é de posse apenas da API de autenticação, ou seja, não tem mais aquela questão de você ficar distribuindo essa chave, essa senha, para todas as outras APIs, ou seja, você já está aumentando a segurança, sendo que a pessoa que vai fazer, inclusive, a manutenção nessa chave é uma pessoa autorizada, não é todo mundo que vai ter acesso. Essa chave pode ser persistida de diversas formas, tá? De forma segura, inclusive. E a chave pública, ela fica exposta. Exposta para quê? Para que qualquer outra API consulte essa chave e consiga validar o JSON Web Token. Então, no caso aqui, por exemplo, a aplicação de front-end deu um JSON Web Token aqui para a nossa API de pedido. A API de pedido precisa falar, olha, esse token aqui eu acredito nele, de quem que ele é, como que eu abro ele, enfim, né? Ela vai consultar, ela vai fazer um request para a API de autenticação. Para quê? Para ler essa chave pública. Para quê? Para poder abrir aquele token da forma correta, com a chave correta e poder identificar os dados que estão lá. Tá tudo ok? Realmente, o token tá válido, né? Tenha todas as permissões, enfim, né? Aí a aplicação segue em frente. Então, olha só, agora as APIs, elas não vão ter a senha, elas vão buscar essa senha na API de autenticação. E nesse caso, a gente está falando também de conceitos que nem sempre são tocados, né? A gente está falando aqui de JSON Web Token, JSON Web Key e JSON Web Key Set. Quando a gente fala de um JSON Web Token, o JSON Web Token é uma estrutura no formato de JSON. Quando a gente criptografa o JSON, ele se torna um JSON Web, um JWS, JSON Web Sign-in. Esse aqui é um JWS. Esse é um JWT, porque ele é estrutura. E o JWS é a partir do momento que eu faço a assinatura dele. Para fazer a assinatura desse JSON Web Token, eu vou utilizar um JWK, que é um JSON Web Key. É uma chave para mim assinar o JSON. No nosso exemplo, até esse momento, nós estamos utilizando uma chave simétrica. Quando a gente utiliza uma chave assimétrica, a gente entra com o próximo conceito, que é o JWKS. Porque quando eu assino com uma chave privada, agora eu tenho que compartilhar essa chave pública com as outras APIs. E as outras APIs vão bater na API de autenticação para ler essa chave pública. E aí a gente usa esse conceito de JWKS, que nada mais é que JSON Web Key Set, que é um array de JSON Web Key. Bom, então, Bruno, o que você está falando é que esses conceitos, inclusive, são conceitos que o próprio OAuth e o próprio Identity Server aplica, certo? Isso. E a gente pode, então, importar esses conceitos de segurança
para a nossa Web API que utiliza a ASP.NET Ident. Obviamente que você está assistindo aí, você já deve estar pensando, poxa, então eu vou ter que expor um endpoint na minha API de autenticação que tem uma chave e essa chave vai ter que ser consumida pelas demais, eu vou ter que fazer uma série de implementações e como que eu cuido dessa chave, como que eu gero essa chave, enfim, várias perguntas estão surgindo. Como que eu faço para que a minha API de autenticação não seja bombardeada por milhões de APIs e isso até gere um problema? Eu consigo fazer cache disso aí durante 15 minutos, por exemplo. Tem muitas questões, né? E aí, a única coisa que eu vou te dizer é não se preocupe, né? Muito bom, exato. Estamos aqui para te ajudar, legal? O Bruno já há algum tempo ele desenvolveu uma solução para isso, que agora em parceria a gente importou para o nosso repositório, para a nossa organização NetDevPack. NetDevPack eu já falei aqui no canal algumas outras vezes e agora existem outros 2 repositórios que tratam desse assunto. Então o que na verdade a gente está propondo para você através do NetDevPack? Que você vai ter lá, não no repositório em si, mas na verdade já existem alguns pacotes no Gets disponíveis, que o código-fonte está nos repositórios do NetDevPack, que eles vão te ajudar a implementar tudo isso que a gente falou, de chave simétrica, de rotação de chave, de cache na consulta, tudo isso nesse cenário que nós mostramos aqui, que é um cenário seguro, e você vai precisar mexer em poucos lugares, é uma mudança muito simples, muito fácil e muito rápida. Antes do Bruno te mostrar, inclusive, eu gostaria de compartilhar aqui na minha tela o próprio repositório em si. O repositório são 2, tá? É o Security JWT Sign-in Credentials, que é o repositório um pouco mais complexo, que tem tudo isso que nós estamos falando. E tem um outro chamado Security JWT Extensions, que na verdade é uma extensibilidade para o ASP.NET entender essa implementação que vai ser feita. Os 2 trabalham em conjunto, mas na verdade o que você vai precisar mesmo são dos pacotes no Get, que já foram criados, já estão disponíveis, e que você vai entender como fazer essa implementação com a demonstração do Bruno agora. Apesar da gente ter falado de todas essas complexidades, novamente, assim como o Ident Server, ele tem muita complexidade por trás dele, entender todos esses conceitos é difícil, mas quando a gente vai para a implementação, é extremamente simples. Então, primeiro ponto que a gente vai mexer, vamos mexer na API de identidade. Ela está gerando um token nesse formato. O que eu preciso fazer? Vamos agora em dependências, Manage NuGet Packages da nossa API de identidade. E aqui a gente vai buscar o pacote NetDevPack, e a gente vai instalar 2 pacotes. O primeiro é o NetDevPack Security JWT Sign-in Credentials.store.entFramework Core. Ele serve para a gente salvar esse JWK no nosso banco de dados. E o outro é o JWT Sign-in Credentials.ASP.NET Core. E ele serve para expor esse JWK através de um endpoint público, que seria o nosso JWKS. Feito a instalação dos 2, nós vamos até o nosso startup e vamos instrumentalizar a nossa aplicação. Vem aqui, digita services.add JWKS Manager. Aqui eu tenho algumas opções e eu posso selecionar, por exemplo, o nosso algoritmo que ele vai gerar, que vai assinar a chave. E aqui são todos os algoritmos de chave assimétrica que o .NET Core suporta. Para esse exemplo, eu vou estar utilizando uma PS256. E eu vou salvar ele através do nosso banco de dados. Então eu vou aqui, Persist Keys to Database Store. Aqui ele vai pedir qual que é o meu banco de dados. Vou pular aqui uma linha para facilitar a visualização. E o nosso banco de dados se chama Application DB Context. Ele vai reclamar. Por que ele vai reclamar? Ele pede que o meu Application DB Context implemente uma interface. E aqui eu vou pedir para ele implementar essa interface. Qual que é? A eSecurity Key Context. Que quando eu implementar essa interface, ele vai trazer essa nova tabela para o meu contexto. E é aqui dentro que ele vai salvar as chaves privadas do nosso JWK.
Essa é a primeira parte. A segunda, eu tenho que agora expor as chaves públicas. Eu estou salvando a chave privada, preciso expor as chaves públicas. Eu venho aqui no meu startup e basta eu vir aqui em app.use JWKS Discovery e ele vai expor um endpoint público na minha aplicação. Veja o que vai acontecer com essas duas configurações. Primeiro, eu vou gerar um migrations. Aqui eu vou adicionar um novo migrations. Então, .NET EF migrations add asymmetric keys. E agora vamos ver os nossos migrations. Está aqui a criação da tabela. Após adicionar o migrations, eu venho até aqui o meu auth controller e eu vou substituir essa geração de key. Como que eu faço? Eu vou vir aqui no meu auth controller e vou adicionar uma nova interface, que é aí JWKS Web Key Set Service. Aqui no meu método de geração de JWT, eu vou tirar o estático, caso tenha aí um estático na sua aplicação, e vou substituir esse código utilizando a minha interface JWKS Service.getCurrent. Apenas isso. E uma vez que eu fiz o getCurrent, agora eu preciso substituir aqui no meu Sign-in Credentials. Eu venho aqui, removo tudo e passo apenas aqui para ele. Ele já está assinando o JWT com uma key assimétrica e agora eu vou executar essa aplicação. Aqui com a minha aplicação rodando, eu tenho aqui um Swagger, mas olha só, eu tenho agora um novo endpoint que ela publicou, que é o JWKS. E tá aqui o nosso JWKS bonitão, expondo a chave pública para as nossas outras APIs consultarem. Só que aí você vai me perguntar, tá, e agora como que eu faço nas minhas outras APIs? Muito simples. Vamos aqui no nosso projeto, vamos parar ele. Eu vou vir aqui na API de catálogo e vou adicionar uma dependência nela. Manage, no Get Packages, vou buscar netdevpack.jwt extensions. E aqui, ó, esse aqui, netdevpack security jwt extensions. Adiciono ela na aplicação, ok. Venho no startup. Aqui no método de Add Authentication, geralmente é a forma como nós fazemos, eu vou substituir esse código para adicionar apenas esse aqui. Então, vou remover o código aqui, passando apenas esse Authentication Scheme. Aonde está addjwt beer, o que eu preciso fazer? Vou remover todo esse código e vou fazer o seguinte: x.require https metadata. Aqui é o seguinte: se você tiver no ambiente de produção, obviamente isso daqui vai ser true. Mas no nosso ambiente de desenvolvimento, de teste, a gente está colocando false. x.saveToken eu vou colocar como true para ele guardar no cache essa informação. E aqui eu vou ter essa opção x.setJWKS_options. Essa é a nossa extensão. E na nossa extensão eu preciso passar uma nova opção para ele. Esse JWK Options. E eu vou passar o endereço da minha API de identificação, que ela está rodando na porta https localhost 5001/JWKS. Eu passo o local que ele vai puxar o JWKS. Eu tenho aqui algumas outras opções e agora nas outras opções eu vou passar aqui meu issuer como localhost e o meu cache time vou colocar ele como quanto tempo que ele vai ficar no cache antes de bater de novo nesse endereço, porque esse endereço muda muito pouco. Vou pegar aqui time span for minutes, 15 minutos. Por que aqui está como localhost? Porque lá na minha API de identidade, eu estou dizendo que o issuer é o localhost.
Agora eu vou rodar a nossa aplicação. Aqui com a nossa aplicação eu vou fazer login. bob@bob.com teste 123 fiz o login. Ele foi lá, pegou um novo token, agora gerado com uma chave assimétrica. Quando eu clico em catálogo, ele bateu na API de catálogo, passou a chave assimétrica e ela fez a validação com sucesso. Então, recapitulando, eu mexi em 3 pontos. Adicionei o NetDevPack, configurei o JWKS Manager, salvei ele no banco de dados. No meu banco de dados, eu adicionei uma nova tabela, gerei um novo migration, apliquei o migration. Depois, em configure da aplicação, eu uso app user JWKS Discovery e mudo minha rotina de geração de JWT. Na rotina eu vou utilizar essa interface que eu venho aqui em cima e adiciono ela, que é o JSON Web Key Set Service. Isso do lado da aplicação de autenticação. E por fim, na aplicação que é na API, que é a consumidora, eu venho aqui em Startup e configuro o meu JWT Beer utilizando essa extensão aqui. Essa extensão, por baixo dos panos, ele está utilizando os próprios componentes do ASP.NET. Eu só fico realmente pensando, né, que tanto problema a ser resolvido para chegar nesse resultado é resolvido de uma forma muito simples, com pouca alteração através desse componente, né? Então é muito simples você até mesmo falar, não vou implementar hoje na minha API, né? Porque são poucos pontos de mudança. Talvez a parte mais trabalhosa seria criar uma tabela a mais no banco de dados, né? E olha só, né? Que difícil, né? Então, e às vezes você nem precisa, porque você pode usar você pode salvar num local físico, você pode colocar num blob do seu Azure, num blob claramente não público, né? Tem que ser privado. Então você pode salvar essa chave em outros lugares. É que o banco só foi o nosso demo. Legal, E ainda tem essas opções. Que nem eu falei antes, né? Quem está se preocupando com aquela sua API de identidade ficar recebendo muitos requests, esse pacote, né, essa implementação, ela já faz cache. Então a sua API que consultou uma vez a chave pública, ela não vai bater naquela API de novo para pegar uma nova chave pública. Toda vez ela vai guardar essa informação durante X tempo. Então você vai ter poucos requests na sua API de identidade e a sua aplicação vai continuar funcionando, né, com a mesma performance, não vai degradar nada e a sua segurança vai aumentar bastante, né? E para quem está se perguntando, né, onde eu pego essa demo, para você ter um material de apoio, voltando aqui, navegando aqui no nosso NetDevPack, dentro do pacote do repositório Security JWT Signing Credentials, você vai encontrar uma pasta Samples, onde tem exatamente essa implementação que o Bruno fez, já implementada. Então você vai identificar facilmente os pontos, né, através do vídeo, e aqui no código você vai achar também para servir de exemplo para quando você for fazer essa implementação. E é um pacote, quer dizer, é um repositório, tá open source aqui no nosso NetDevPack. Se você tiver alguma ideia, quiser colaborar também, fica à vontade. E é isso aí, Bruno. Uma outra funcionalidade é que essa chave, Edu, com esse componente, ela vai rotacionar automaticamente a cada 90 dias. Então você não precisa fazer nenhuma alteração no seu código. E aqui eu vou fazer uma demonstração dessa chave sendo alterada. Então vamos nos focar agora na API de identidade. Aqui na API de identidade, se eu bater nesse JWKS, ele vai mostrar a chave pública. Daqui 90 dias essa chave vai mudar. Eu vou forçar essa mudança para o nosso demo. Vou vir no banco de dados, abrir a tabela de Security Keys e aqui, ó, Creation Date. Ele está como 9/3/2020. Eu vou dizer que ela foi criada há 3 meses atrás, forçando assim a sua alteração. 5, para dar uma gordura. Vou salvar. Salvei. Vou fechar a tabela. Vou rodar a aplicação novamente. Aqui na aplicação, eu vou fazer um novo login. bob@bob.com e a senha. Me loguei.
Quando eu me loguei, a nossa aplicação bate na API de identidade, ela identifica que está expirado o JWT e vai gerar uma nova chave. Agora, quando eu venho na API de identidade, bato no endereço JWKS e agora eu tenho duas chaves. Ele vai fazer isso automaticamente para você. E mais um detalhe, o NIST recomenda que quando você tem uma nova chave de criptografia, você tem que remover a chave privada do anterior. Então, o componente também se preocupa nesse sentido. Ele remove a chave privada dessa aqui. Então, ela só tem agora a chave pública. Inclusive, para quem ainda não realizou, a ideia de manter essa segunda chave pública, a antiga, para aquele token que já foi emitido e está em uso ainda, não foi expirado, caso ele bata na API, ele não vai ser invalidado. Ele continua sendo validado pela chave que ainda está guardada, certo? Exato. Quando você troca a chave, tem algumas keys, alguns JWT que você emitiu, que deve ter um período um pouco maior, de 2 dias, 3, 10, enfim, o ideal é 1 hora. Mas, para que essas chaves não sejam automaticamente expiradas e aí você tenha que relogar os usuários novamente, a aplicação, a API vai continuar validando por conta que a anterior continua no array. Legal. Então, além de ser uma implementação segura, ela não vai gerar nenhum efeito negativo conforme a rotação da chave, que você não precisa nem se preocupar em fazer, ele faz a cada 90 dias, né? E não vai ocasionar nenhum tipo de problema do seu usuário de repente se deslogar da aplicação porque a chave rotacionou. Então, é o melhor dos mundos, né? Onde você tem segurança e transparência para o usuário, né? Exato. É o melhor que a gente pode entregar longe do ambiente de WALF 2. Melhor que isso, é só um ambiente de WALF 2. Então é isso. A gente te mostrou aqui uma solução para entregar mais segurança na comunicação, na troca de JSON Web Token entre suas APIs, utilizando o kit básico que é a ASP.NET Identity e o Web API, sem ter que te obrigar a comprar uma solução muito mais cara de conhecimento, que seja no Identity Server, até mesmo porque ele não ia te atender nem em 10% daquilo que ele pode fazer para esses casos, né? E agora você tem uma solução fácil e prática e open source que você pode simplesmente instalar e começar a utilizar na sua aplicação. Bruno, valeu, obrigadão pelas dicas e nós voltamos, né, no próximo vídeo com mais outras dicas. Quer finalizar alguma coisa aí? Nada, é isso aí, obrigado e até a próxima, pessoal, ou até o meu curso sair, porque já está nas vias de sair. Beleza. Então é isso aí, brigadão e até o próximo vídeo. Valeu.